Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso tema base aqui do mês de setembro, que é sobre religiões. Nós já analisamos aqui o que significa uma religião, já vimos características de inúmeras religiões que estão presentes e espalhadas pelo mundo. Já analisamos aqui a visão da sociologia clássica sobre religião. Então, vimos o que o Émile Durkheim, Augusto Comte, Max Weber e Karl Marx viam, né, de que forma que eles viam e conceituavam a religião. E na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre conflitos religiosos ao redor do mundo, tá certo? Então, vamos lá. Hoje, dia 23 de setembro. Então, o objetivo da nossa aula hoje é compreender de que o conceito de conflito social, né, e religioso aqui na sociologia e entender um pouco quais são as causas, quais são as consequências dos conflitos religiosos pelo mundo. Bom, então, primeira perguntinha, né, que a gente faz é sobre o que é um conflito religioso. Primeiro, gente, de acordo com o dicionário, uma das definições da palavra conflito é profunda falta de entendimento entre duas partes ou mais. Então, olha só, o que significa conflito, né? Depois a gente entra no religioso, mas conflito significa uma profunda falta de entendimento entre duas pessoas ou mais. Beleza? Então, quando se trata de conflitos religiosos, temos como causa do desentendimento entre essas pessoas, entre essas partes, as divergências religiosas. E essa divergência, é claro que ela pode acabar gerando um combate ou uma violência, né? E aí, quando a gente fala, como assim uma falta de entendimento? É aquela ideia de que, imagina, eu e você, nós temos aqui opiniões diferentes sobre o nosso posicionamento político. Eu tenho um posicionamento político, você tem um outro. E aí, quando a gente começa a discutir, né, eu vou colocar a minha opinião, você vai colocar a sua, a gente pode acabar entrando em um conflito, porque nós temos ideias diferentes e a gente vai acabar entrando nesse embate. E essa, gente, é uma grande questão em relação à forma como a gente se comunica, a forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão à nossa volta aqui na sociedade. É muito importante que a gente compreenda que as pessoas, elas são diferentes. Nós temos histórias diferentes, nós vivemos em realidades, né, diferentes. Então, é muito importante que a gente consiga conviver com as pessoas que são diferentes de nós, né? Imagina, seria uma zona de conforto se eu conseguisse viver apenas com as pessoas que pensam igual a mim. Seria muito legal, né? Você conviver apenas com os teus amigos, que são as pessoas que tu se identifica, que vocês têm uma troca, que muitas vezes vocês pensam da mesma forma. É claro, é muito legal quando a gente convive apenas com as pessoas que pensam igual a nós, mas isso não é a realidade. Né? A gente acaba convivendo com pessoas que pensam diferente da gente dentro da nossa casa, na vizinhança, na escola, no trabalho, no grupo de amigos, e isso é normal. Né? Também envolve uma questão de liberdade, de que cada um pode ter a sua própria visão de mundo. Mas aí está também um grande ponto. Eu preciso respeitar a visão do outro. Né? Claro, desde que essa pessoa ela não esteja ofendendo e nem negando a existência de uma pessoa, de um grupo social. Mas existe o direito, a liberdade das pessoas divergirem. Então, quando eu digo que o conflito é uma falta de entendimento, é justamente porque provavelmente eu não respeito o teu ponto de vista e tu não respeita o meu. E resulta em quê? Em combates,
em atos de violência, gente. Então, muitos debates históricos, guerras, lutas e disputas internas definiram os mapas contemporâneos do mundo, né? Então, e a forma com que isso aconteceu fez com que aos que poucos se dessem conta. Por exemplo, a União Europeia cristã, ela surgiu da vivência das invasões muçulmanas do século XIV e XVII e da ocupação de parte da Europa Oriental pelo Islã até o século XX. Então, até o nosso próprio mapa, ele vai sendo redesenhado de acordo com muitas guerras, com lutas, com conflitos que acontecem. E é claro que isso também gera um impacto na questão geopolítica do mundo, ok? Outro exemplo, as cruzadas, né, que inclusive a gente no período ali da Idade Média, né, a gente estuda bastante lá na história, as cruzadas que ocorreram durante a Idade Média, ali por volta do século VI ao VIII, e tinha como objetivo impor o cristianismo na Terra Santa, que era a Palestina, situada ali no Oriente Médio. Já os violentos conflitos no Iraque têm raízes na dissidência entre muçulmanos, sunitas e xiitas, que eu vou falar sobre isso aqui, né, no século VII, e lutas em certas áreas do Sudão, da Etiópia, da Nigéria, que remetem ao século X. Ou seja, gente, quero que tu entenda que esses conflitos aqui, eles não são atuais. Esses conflitos motivados pela religião estão presentes já desde a antiguidade, e a gente vai analisar aqui que muitos conflitos eles não são exclusivamente por uma questão religiosa, mas que acaba envolvendo outras questões também. Beleza? Então vamos ver aqui. Bom, os conflitos gerados por pretextos religiosos são grandes problemas da nossa sociedade, né? Como nós acabamos de ver, estão presentes no mundo inteiro. Não é exclusividade, né, dos dias atuais as guerras em nome da religião. Embora todo dia a gente ligue a televisão e a gente veja que ocorreu algum conflito em um país asiático, algum conflito no continente africano, algum conflito aqui na América envolvendo as questões religiosas, né? Então, desde as civilizações mais antigas, esses conflitos eles têm causado inúmeras mortes e dividido os povos ao redor do mundo. Então, com o aumento dessas tensões, olha, com o aumento das tensões políticas e das crises econômicas mundiais, os conflitos religiosos eles ficaram ainda mais efervescentes, ameaçando inclusive a sobrevivência da humanidade. Então entendam, né, que aqui, ó, nós temos tudo envolvido tensões políticas, crises econômicas mundiais e conflitos religiosos. Então, acaba sendo uma junção de conflitos políticos, econômicos, étnicos, raciais, territoriais, religiosos, né? Então, a complexidade desses conflitos aqui, gente, é enorme, porque muitas vezes eles acabam também se misturando. Os motivos que levam às guerras não são apenas a intolerância religiosa, mas questões culturais. Olha aqui, como eu falei, né? Os motivos que levam às guerras não são apenas a intolerância religiosa, mas questões culturais, políticas, raciais e financeiras. Nesse emaranhado, fica difícil de entender de fato o que acontece nesses conflitos e quais os impactos que eles causam. Beleza? Todo mundo entendeu, né? Então, agora, como a gente viu aqui, né, muitos conflitos são motivados por questões políticas, econômicas, étnicas, raciais, religiosas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conflitos que estão presentes ao redor do mundo. Então, eu trouxe aqui dividindo pelo país. O primeiro que a gente vai ver é o Afeganistão, né? Em 2021 se falou muito no Afeganistão, justamente porque foi um país que já teve um domínio da Rússia, dos Estados Unidos e também de um Estado extremo, né, de
um estado que é o Talibã, que voltou a dominar ali a administração e o governo dentro do Afeganistão, né? E que inclusive nós já temos aí inúmeras perdas para a população feminina, em que já há muitas já foram proibidas de continuar seus estudos, de continuar trabalhando, né? Provavelmente vocês devem lembrar, né, no ano passado, em 2021, quando o Afeganistão ele voltou para o domínio do Estado Talibã, né, teve um vídeo que marcou, que rodou o mundo inteiro, que foi um avião norte-americano saindo de dentro de um aeroporto no Afeganistão e as pessoas né, empendurando, gente, se segurando nas hélices do avião, porque de fato queriam sair de dentro daquele território, né, que agora seria aí de um estado absoluto, extremo, radical. Então tu imagina, né, tu perder todos os teus direitos civis, políticos, sociais. Então foi de fato um desespero muito grande. Nós já temos aí uma média de mais de um ano que o Talibã voltou a dominar o Afeganistão. Então, há centenas de anos que o território do Afeganistão sofre com guerras por motivações religiosas. Atualmente, o conflito maior é justamente entre o regime talibã, que é formado por fundamentalistas muçulmanos, e a Aliança do Norte, formada por pessoas que querem combater muçulmanos radicais, né? Então essa também é uma grande questão, porque é um conflito dentro de um território que a maioria são muçulmanos, né? E a ideia de ser muçulmano é quando você você, como é que eu posso dizer? Não é batizada a palavra, é quando você aceitou, né, ali todos os princípios, se converteu ao islamismo, né? O islamismo, gente, é uma das religiões mais antigas também do mundo, surgiu ali durante o século VII, dentro da Idade Média, no período medieval, na Arábia Saudita, e que tem como um dos maiores líderes dos seus profetas é o profeta Maomé. Então, o islamismo é muito importante que a gente também quebre o preconceito na ideia de acreditar que o islamismo é uma religião em que ele defende a guerra, né? A gente tem realmente a jihad, que é a guerra santa, que é uma guerra que é feita em nome de Deus, né? Então, mais uma vez, um conflito aqui que é feito no nome de Deus, né? Então, o Talibã, ele é um estado que ele se baseia na Sharia. A Sharia é uma espécie de uma lei, né, que aqui em muitos países que são islâmicos, por exemplo, como o Egito, no norte do continente africano, segue a Sharia. Então, há uma junção entre poder político e poder religioso. Então, muitas vezes, a própria ordem jurídica do país acaba seguindo os princípios da religião islâmica, né? E o Talibã é um deles. Aqui na imagem, né, nós temos aqui um dos líderes do Talibã, que ele raramente é fotografado em público. O nome dele é Akhund Dezada, né? Eu não sei por fazer a pronúncia certa aqui, dizer a pronúncia certa em árabe, mas o nome dele é escrito dessa forma, né? Então, existe todo um poder policial, uma repressão muito grande, né? Inclusive, quando o Talibã tomou o poder no passado, eu lembro que os líderes, né, eles deixaram bem claro que eles iriam respeitar os direitos das mulheres, e a gente já está vendo que isso não está acontecendo, né? Uma mulher ela não pode se afastar nem 70, o máximo que ela pode se afastar de sua casa é 70 quilômetros. Então, é muito pouco, né, gente? Voltou a ter que ter autorização para poder sair do país, autorização do marido, não pode andar na rua, né, sem a presença de um homem da família que seja mais velho. Então, existem muitas restrições em relação aos estudos. Muitas meninas só podem ali terminar uma espécie de ensino fundamental, que é para poder garantir que tu saiba ler, escrever, saiba contar ali, fazer algum cálculo mínimo, ter uma interpretação de texto mínima e pronto, né? Não podem continuar os estudos, não entram nas universidades. Então, de fato, é uma repressão muito grande de direitos das mulheres.
Isso no Afeganistão. Agora, a gente vai ver um outro exemplo, que é a Nigéria, né? O continente africano ele é marcado por uma diversificação cultural muito grande, né, gente? Dentro do continente africano, nós temos inúmeros dialetos, inúmeras religiões, inúmeras formas de sobreviver, de organização social e também inúmeras religiões. O norte do continente africano ele é muito marcado pela religião islâmica. Existe muito conflito entre muçulmanos e cristãos, né? Lembrando que todo o norte do continente africano foi ocupado pelos árabes e por muçulmanos durante ali o século VII, o século VIII, até século XII. Então, de fato, acabou tendo, né, marcando essa diversificação religiosa também dentro do continente. Então, são vários povos com tradições e religiões específicas. Isso faz com que o território nigeriano seja alvo constante de disputas entre esses diversos povos, que recebem apoio e incentivo de empresas de armamento que querem lucrar com os conflitos, né? Isso aqui também é um traço quando a gente lembra lá da Idade Média, né, lá no século XV, quando Portugal, por exemplo, uma das suas primeiras conquistas nas navegações marítimas foi a sua chegada em 1415 no continente africano, e que era muito comum incentivar o conflito entre esses povos, porque se eu vou para um país, eu vou colonizá-lo, e os povos que vivem lá são tretados entre si, então eu coloco a galera para tretar ainda mais, para criar uma rivalidade, e assim eles ficam enfraquecidos, porque eles poderiam se juntar para poder derrubar o colonizador. Mas não, né? Os próprios conflitos internos eles são incentivados por esse colonizador. E aí é que está a grande questão. Isso ocorreu nesse colonialismo do século XV e ocorreu no neocolonialismo, né, uma nova forma de colonização no século XIX e no século XX também. Então, nós temos aqui muitos desses conflitos, né, também são incentivados pelo Ocidente, pelas empresas de armamento, que um conflito precisa ter arma, né, gente? Então, essas empresas de armamento acabam lucrando bastante com esses conflitos, né? E essas principais disputas religiosas dentro da Nigéria é justamente entre os cristãos do país e os seguidores do islamismo. Aí na tela vocês estão vendo algumas armas apreendidas de homens supostamente ligados ao Boko Haram. O Boko Haram também é um grupo radical, religioso, que está dentro da Nigéria, né? E a Nigéria, infelizmente, é um dos países mais marcados por conflitos religiosos. E aí, só um detalhe aqui em relação à Nigéria, é que a Nigéria ela é considerada o país mais negro do mundo, está dentro do continente africano, e o Brasil é considerado o segundo país mais negro do mundo, fora, né, da África, tá certo? Bom, outro conflito que nós temos aqui é o Iraque, né? Que é. Lembra quando a gente estuda aqui no primeiro ano, lá na história a gente estuda as civilizações antigas e a gente conhece uma civilização que é a Mesopotâmia, que é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo, uma terra entre rios, né, localizada entre o rio Tigre e Eufrates, também conhecido ali, né, como a civilização que surge, a primeira forma de escrita, que é a cuneiforme, e é uma região que hoje a gente sabe que é o atual Iraque. Então, mesmo aqui o Iraque, ele ainda é alvo, né? É uma região que existe muitos conflitos religiosos, né? Então, mesmo após a retirada das tropas americanas do solo iraquiano, os conflitos internos do país, eles não cessaram. E as organizações se dividem entre xiitas e sunitas, que são grupos, né, diferentes dentro do próprio islamismo. E os conflitos armados das milícias no país matam centenas de pessoas anualmente. Então, quem é os sunitas, quem é os xiitas? Bom, então lembra, né, a religião islâmica foi uma religião fundada pelo profeta Maomé ali por volta do século VII, na Arábia Saudita, que foi onde Maomé nasceu. E, gente, aí nós temos os sunitas, depois que o Maomé ele morre, acaba tendo um conflito para saber quem é que agora vai poder governar ali o Oriente Médio,
né, já que o Oriente Médio ele foi unificado na religião islâmica, ou seja, né, o Maomé ele unifica o Oriente Médio, então é a ideia de que agora todos seguem uma mesma religião, que é a religião islâmica. E depois que o Maomé morre, vai começar esse conflito para saber quem é que vai ficar no poder. Então nós temos os sunitas e os xiitas. Os sunitas eles acreditavam que o seu líder deve ser seguido, né, eleito pelos muçulmanos. Então, a maioria da galera é sunita e acredita que o Maomé morreu, então qualquer líder que ele tenha um comprometimento, que ele seja um líder que de fato tenha ali uma relação direta com a religião e quando ele for votado, ele vai poder governar. Então os sunitas eles acreditam nisso. Já os xiitas, que são ali uma média de 10%, é um número bem menor. Os sunitas é uma média de 90% da população. Os xiitas, apenas 10%, muito concentrados ali, principalmente no Irã, e é a galera que acredita que quem deve governar, né, logo depois que o Maomé morreu, e até hoje esse conflito existe, os xiitas acreditam que quem deve ser o líder deve ser uma pessoa da família do Maomé. Porque era isso, né? Depois que o Maomé morre, um genro dele, que também era primo dele, é que deveria ter ficado no poder, mas ele foi assassinado, os filhos também foram. Então, só se fosse sair matando a linhagem inteira do Maomé, né? Então, isso a galera que deveria ter assumido acaba sendo assassinada, começa todo esse conflito, mas os sunitas ainda são maioria dentro do Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio é considerado um subcontinente, é considerado um continente que está dentro do continente asiático. E por que existe essa diferença? Porque o Oriente Médio, gente, a cultura no Oriente Médio, ela é muito diferente da cultura das outras regiões da Ásia, né? O continente asiático, ele é um continente religioso, né? Mas o islamismo ele está muito mais presente dentro do Oriente Médio, né? E em muitos outros países existe uma grande parte da população que não segue religião nenhuma, né? O Japão, por exemplo, é um país assim, que existe muitas religiões, existe uma manifestação, muitas manifestações religiosas, mas existe uma grande parcela da população que também não segue nenhuma religião. Então, é uma cultura muito diferente, né? Então, é por isso que o Oriente Médio é considerado um subcontinente. É um continente dentro de um outro continente. Ok? Então, esse aqui é o principal conflito, podemos dizer assim, religioso dentro do Iraque. Outro país aqui, Israel-Palestina, né? Esse conflito aqui de Israel-Palestina também é um dos conflitos mais antigos do mundo e continua e que eles estão presentes, né? Basta a gente lembrar que quando termina a Segunda Guerra Mundial, vocês estão aqui na primeira série do ensino médio, mas a gente estuda um pouquinho no ensino fundamental, Segunda Guerra Mundial. Vocês ainda vão estudar muito mais sobre esse conteúdo, mas quando termina a guerra lá em 1945, nós temos a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. A ideia é unificar, estabelecer a paz no mundo. E como os judeus foram mortos em massa, mais de 6 milhões de judeus mortos, né, através da ideologia nazista do Hitler lá na Alemanha, a ONU diz assim, beleza, agora a gente vai criar um Estado para colocar os judeus, porque a ideia deles era justamente viver dentro da Palestina, que é considerada uma terra prometida, né? Então, aí começa todo um conflito, né? Um conflito religioso dos mais emblemáticos do mundo. A guerra é fruto da disputa pela terra prometida, onde hoje é Jerusalém, né? Então, vem aqui também dos hebreus, que são considerados os primeiros povos monoteístas do mundo, ou seja, da humanidade. Passaram a acreditar em um único Deus, né? Vem uma questão religiosa com Abraão, né, falando, olha, eu tive uma visão de Deus, ele me mandou para a terra prometida, que é conhecida como a terra de Canaã, que fica dentro da Palestina, que é onde é hoje
onde é Jerusalém. E aí começa esse conflito, né? Porque nem a Palestina, a galera que vive na Palestina não abre mão do seu território e a galera que está lá em Israel, né, também não abre mão do seu território, porque os dois povos querem ficar na terra que foi prometida por Deus. Então, nenhum dos dois estados abre mão de ter o controle sobre o território. Então, acontece que a guerra, além de ser religiosa, ela também movimenta muito dinheiro, porque ela está relacionada aos interesses geopolíticos da nação do mundo todo, gente. Aqui o Oriente Médio é uma região muito rica em petróleo. Então, é claro que um conflito lá acaba também gerando consequências e interesses políticos de outros países ao redor do mundo. Aí na tela vocês estão vendo uma área de extensão. Olha como era a Palestina, né? Em 1946, o antigo território da Palestina, porque o Estado de Israel ele foi criado em 1948. E aí, né, olha aqui, já em 1947, 48, foi criado o Estado de Israel. Tá vendo como a Palestina ela mudou de tamanho, ela diminuiu consideravelmente. E aí foi criada aqui uma faixa de Gaza. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da faixa de Gaza, né? Existe todo um conflito ali dentro. Então, quem é de Israel não entra na Palestina, a galera da Palestina não entra em Israel. Se você for uma pessoa turista dentro desse território, se tu, por exemplo, for um turista e tu primeiro pisar em Israel, o teu passaporte vai ser carimbado. Tu já não entra mais na Palestina, né? Então, eles também não admitem esse turismo. E Israel é uma região, né, que é uma das regiões mais visitadas do mundo, justamente porque a galera faz a peregrinação do caminho que Jesus Cristo percorreu quando ele foi crucificado, né? Então, a galera vai para Israel, mas a Palestina acaba não permitindo a sua entrada lá dentro. Depois, olha, em 1967, nós temos a Guerra dos 6 Dias e a expansão do Estado de Israel. E olha, já no ano de 2011 é a situação atual, né, com territórios palestinos isolados, gente. Então, esse tem sido um grande conflito porque a Palestina ela tem diminuído cada vez mais. E ainda envolve uma questão de que o Estado de Israel é um Estado criado pelo Ocidente, que não levou em consideração as questões culturais, sociais e religiosas aqui na região. Por isso que é um dos conflitos que até hoje permanecem no mundo. Bom, outro país muito impactado por conflitos, né, com caráter religioso, étnico, é o Sudão. A tensão entre os muçulmanos e os não muçulmanos no Sudão, né, lembrando o Sudão, que também fica ali no norte do continente africano, e que foi também muito ocupado pelos árabes muçulmanos, lembrando que nem todo árabe é muçulmano, tá certo, gente? Existem também árabes, que são as pessoas que nascem no Oriente Médio, que são cristãs, que seguem outras religiões ou que não têm religião nenhuma, tá? Então, aqui no Sudão, a tensão entre muçulmanos e não muçulmanos já se prolonga em uma guerra civil com mais de 50 anos. Essa é uma das piores crises humanitárias do mundo, que já levou milhares de pessoas a óbito, né? O Sudão ele é um país abundante em petróleo e em recursos minerais como o ouro. E aí que a gente vê, né, que muitos desses conflitos religiosos, eles não ficam ali apenas na religião. Expande para questões que vão envolver a economia, a política, o território. Então, o Sudão, além desse conflito entre cristãos e muçulmanos, ainda tem toda a questão que envolve a geopolítica, no caso aqui, o petróleo. Certo? Que também acaba despertando o interesse de outros países que estão ao redor do mundo. Então, a primeira guerra civil sudanesa, ela ocorreu entre os anos de
1955 e 1972. Esse conflito, olha aí, 1955, né? Então, é um conflito, gente, que já dura bastante tempo. E lembrando que muitos países dentro do continente africano só vão conquistar a sua independência no século XX, né? Depois da década de 50, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante para a gente refletir, porque tem países no continente africano que têm ali 30 anos que são independentes, gente. 30 anos. E todas essas discussões, elas foram muito levantadas agora, mais uma vez aí, quando a gente viu a morte da rainha Elizabeth, né? Por quê? Porque a Inglaterra, o Reino Unido, foi ali um dos países que mais explorou o continente asiático e africano, né? Então, tu imagina, tem países, a gente se tornou independente em 1822, por mais que tenha sido uma independência só na teoria, né? Porque, afinal de contas, a gente não virou uma república, foi um império que continuou as velhas estruturas sociais e políticas com latifúndio, monocultura, agroexportação, escravidão. Mas muitos países ainda, gente, na África, tem 30, 50 anos que se tornaram independentes. Então, é algo extremamente recente. Então, muitos conflitos ainda existem por países que estão lutando pela sua independência. Por isso também foi muito criticado toda essa lógica, né, de sofrer pela rainha Elizabeth. Porque quando a gente para refletir, a rainha Elizabeth, né, morreu e ainda deixou muitos países sob domínio econômico da Inglaterra. Então, não reconheceu a independência desses países, né? Lucrou com a exploração desses países. Durante o século XIX, a Inglaterra, por exemplo, ela foi um dos países que mais explorou o continente asiático e africano, né? Toda aquela coroa que estava lá na cabeça da rainha Elizabeth tem um diamante que é considerado um dos maiores, o maior do mundo, e foi retirado do continente africano ali durante o século XIX, e ficou ali. Então, é todo um contexto de saque, né, de riquezas da Ásia e da África. Inclusive, isso também é uma grande questão que é discutida no mundo da arte dentro dos museus, né? Porque, então, tu viaja para a França e tu vai no Museu do Louvre. Tu vai para a Inglaterra, tu vai dentro de um museu. E o que a gente vê dentro desses museus na Europa? Nós vemos riquezas que foram retiradas da Ásia e da África e das Américas, né? Dentro mesmo de Lisboa, ali em Portugal, os museus têm inúmeras obras, gente, que foram retirados aqui do Brasil, né? Pedras preciosas, são artefatos indígenas, símbolos religiosos indígenas, africanos, asiáticos. Então, é um ponto para a gente poder refletir. Tem questões na história que a gente não dá para a gente passar uma borracha nisso. Não dá para a gente achar que, beleza, aconteceu no passado e gera consequências até hoje. Então, esses conflitos aqui, por isso que eles são tão antigos. Porque já desde a antiguidade que eles existem também devido a todo o domínio do colonizador, tá certo? Então, aqui o Sudão é um exemplo, gente. Esse conflito é um conflito bélico, é um conflito de guerra, né, de fato, travado entre o governo do Sudão e os rebeldes do Sul, que tinham por objetivo a separação da região sul do Sudão. Então, é um país que entra em conflito porque ainda está lutando para poder se tornar independente, tá? E essa guerra civil, quando a gente fala que é uma guerra civil, porque é uma guerra dentro do próprio território. É como se, por exemplo, o Brasil começasse a ter uma guerra dentro do Brasil só entre os brasileiros. Então, a gente diz que é uma guerra civil, e essa guerra civil aqui no Sudão já matou milhares de pessoas. Bom, e a Índia, gente? Na Índia, nós temos aqui os radicais hindus que se mobilizam com muita força para declarar o hinduísmo como a religião nacional, e aí acaba tendo esse conflito que é conhecido como o da Caxemira, né, que é uma região ali que pega o Paquistão e a Índia, que tem de um lado o Paquistão, em que a religião oficial é a muçulmana,
No outro, a Índia, em que a religião oficial é o hinduísmo. Então, mais um conflito religioso. E todo esse conflito aqui da Caxemira foi quando a Índia se tornou independente na década de 70. Então, olha aí, a Índia era dominada pela Inglaterra e a Índia, gente, só tem quantos anos? Na década de 70, 50 anos, né? Mais ou menos. 50 anos aqui que a Inglaterra, que a Índia, ela é independente. Ela era dominada por quem? Pela Elizabeth, né? A Elizabeth morreu com 96 anos. Então, ela tinha quantos anos? Uns 26, né? Quase 30. Por que ela não deixou o país independente? Porque, claro que não ia. Inglaterra estava lá lucrando e explorando esses países, gente. Então, a gente precisa muito refletir, né, sobre esses monarcas que reinam a vida inteira, morrem velhos, né, morrem idosos e, de qualquer forma, não reconheceram a liberdade e a independência de muitos países aí que eles colonizaram durante anos. Bom, e aí é um ponto para a gente poder refletir, porque são gerações inteiras que não conhecem uma vida sem guerra. Né? Por mais que as consequências das guerras e dos conflitos possam parecer claras, né? Então a gente sabe, é uma questão religiosa, política, social, territorial, mas é muito difícil a gente conseguir imaginar o impacto desses conflitos na vida dos moradores, das pessoas que, de fato, vivem dentro de um país em que uma guerra civil acontece o tempo inteiro. Né? Dá até para imaginar que no Brasil, todos os conflitos que existem dentro das periferias. Tu viver dentro de um lugar que tu tá dentro de uma van indo para o trabalho e tu morrer. Né? Ou então tu ser um jovem, né, 5 adolescentes negros dentro de um carro, comemorando o primeiro salário de um deles e ser atacado com 111 tiros pela polícia militar. É uma guerra que a gente vive aqui também dentro desse país, né? Então, que a gente consiga se colocar também um pouco no lugar e entender como que esses conflitos eles acontecem ao redor do mundo. Né? Nós ainda tem conflitos armados na Síria, no Afeganistão, como a gente já falou, em Israel, na Palestina, que já duram anos. Então, gerações inteiras estão envolvidas dentro desses conflitos. Né? Então, imagina a consequência desses conflitos na vida dessas gerações. Então, é uma vida, gente, muito tensa, é uma vida que pode acabar a qualquer momento, porque o país está sob ataque, né? Então, esse ambiente, ele cria um estado de tensão, de ansiedade, né, de tristeza, né, falta de esperança, porque são conflitos que já duram há muito tempo. Além disso, essas são gerações que estão lidando, né, com perdas frequentemente do patrimônio, da cidade, da família, da liberdade, a perca dos seus direitos. Então, são famílias e amizades inteiras destruídas por esses conflitos, né, e que muitas vezes parece que são comuns, que são normais. Bom, então, conflitos são realmente gerados pela religião, gente? Olha, por mais que a religião ela seja um dos motivos geradores desses conflitos, as guerras elas começam e se mantêm devido a outros fatores bem mais complicados, né? O território asiático, principalmente o Oriente Médio, ele é rico em petróleo. Então, como a gente falou, muitas vezes não é somente pela questão religiosa, também é por uma questão política e econômica, em que muitos países do mundo acabam ficando de olho ali no petróleo do Oriente Médio. O Oriente Médio ele é um conflito religioso, é muito forte e ainda aumenta ainda mais por todo esse interesse do Ocidente em relação ao seu petróleo. Né? Então, não é interessante que inúmeros conflitos dessa região se prolonguem por anos e que sejam fomentados e abastecidos, é uma pergunta, né? E abastecidos por governos e empresas do mundo todo. Então, existem muitos interesses, principalmente econômicos, por trás dessas guerras, e o petróleo é um deles, né? E um outro importante fator, gente, é a indústria bélica, ou seja, as empresas que fabricam armamentos
e é a que mais sai ganhando nessas histórias, porque fornece armas para diferentes organizações. Então, não vende arma apenas para um grupo, vende para os dois, né? E essas empresas acabam financiando e incentivando os conflitos. Bom, e ainda tem as diferenças culturais, raciais, étnicas, que também influenciam muito, né, no desenrolar desses conflitos. E aí é aquela questão, é a dificuldade de conviver e de respeitar os costumes e tradições de outros povos, né, gente? O que acaba gerando a intolerância religiosa. E assim, o que que fica claro aqui para a gente nessa aula? É que esses conflitos, eles fazem parte de um jogo geopolítico que envolve interesses políticos, econômicos, mundiais. Então, lembra, né? A maior parte desses conflitos não é somente por uma questão religiosa, envolve também a questão política e econômica. E também é muito importante lembrar que a maioria das religiões estão ligadas em dogmas e princípios. E a fé, ela deveria, portanto, ser utilizada como uma forma de desenvolvimento da humanidade e não como um pretexto para acabar com o outro, né? Então, muitas vezes é um conflito religioso, mas é uma guerra religiosa, mas também é incentivada, motivada por outras questões. E aí o problema, gente, é que enquanto em um nível individual a gente não conseguir conviver com respeito, sempre haverá organizações e instituições prontas para incentivar o conflito religioso, porque são movidas por grandes interesses, governos e empresas que acabam endossando, apoiando essa intolerância em relação à crença das outras pessoas, principalmente para conseguir lucrar. É por isso que o dia 21 de janeiro é conhecido como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa e será a nossa próxima aula. Bom, então, atividade valendo frequência, vocês já sabem, toda aula a gente tem uma atividade valendo frequência. Então, eu quero que você conceitue o que são conflitos religiosos, quais os conflitos religiosos mais frequentes no mundo de hoje e, na sua opinião, de que forma esses conflitos religiosos poderiam ser minimizados. Então, quero que você reflita sobre isso, que você copie e responda aí no seu caderno e entregue para o seu professor presencial ou sua professora, porque é isso que vai valer a sua frequência, tá certo? E aí a nossa próxima aula, ela será sobre intolerância religiosa no Brasil. Então, nós estamos aqui encerrando. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender. E na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre intolerância religiosa, conflitos religiosos aqui no Brasil também. Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais.